Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, o pessoal do Crônica dos Umbrais. Me chamo Joaquim. Tenho 48 anos, mas quando ocorreram esses fatos, eu tinha apenas 25. Sempre trabalhei como pedreiro, desde menino. É um trabalho pesado, que exige o corpo todo, mas é um trabalho honesto. Com essas mãos calejadas, levantei as paredes da minha casa, tijolo por tijolo, no terreno que meu pai me deixou. E depois, dentro daquela casa simples de reboco ainda fresco, formei minha família. Sempre fui humilde de posses, mas nunca de espírito. Achava graça num café forte depois do serviço, no abraço molhado de suor dos companheiros, no cheiro da terra molhada depois da primeira chuva do ano. A alegria para mim sempre morou nas coisas miúdas, nos cantos da vida que a gente constrói com cuidado. Conheci Leila numa festa de São João. Ela tinha 20 e eu 21. Era riso fácil, cabelo escuro como asa de graúna e um jeito meio tímido de abaixar os olhos que me fez o coração bater descompassado, mais forte que o forró no alto-falante. Namoramos um ano, nos encontrávamos aos domingos depois da missa, conversas na porta da casa dela, sob o olhar atento da mãe. Depois de um ano de namoro, casei-me com ela na igreja matriz, com festa modesta no salão da comunidade. A sensação era de que eu tinha erguido a coisa mais importante da minha vida, mais importante que qualquer parede, um futuro. E esse futuro se iluminou de um jeito que nem sabia ser possível quando João nasceu. Meu filho, pequeno, frágil, com uma força estranha nos punhos fechados. Eu olhava para ele no colo da Leila e acho que pela primeira vez entendi o que era medo. Medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir proteger aquela criatura tão nova. Por isso, me embrenhei no trabalho com uma fúria ainda maior. Pegava serviços em toda a redondeza, às vezes em povoados vizinhos. Saía de madrugada e voltava com as estrelas já cintilando no céu do sertão. Como eu não estava muito em casa, e a Leila era mãe de primeira viagem, cheia de dúvidas e cansaço, minha mãe se mudou para ajudar. Ficou natural. Minha mãe, Dona Maria, sempre foi uma rocha. Viúva desde que eu tinha 11 anos, criou-me sozinha, à base de muito serviço de costura e uma fé inabalável. Ver ela e Leila juntas, minha mãe ensinando a dar banho no bebê, outra hora fazendo o almoço enquanto cantarolava, era um bálsamo para minha preocupação. Eu saía tranquilo, achando que deixava meu mundo em boas mãos. Duas mulheres que eu amava, cuidando uma da outra e do meu menino. Que mais um homem poderia querer? Com o tempo, porém, um frio estranho começou a se instalar na minha casa. Não era perceptível no começo. Um recuo no abraço de Leila quando eu chegava suado e poeirento. Depois, os beijos se tornaram rápidos, mecânicos na bochecha. As conversas à noite, antes cheias dos acontecimentos miúdos do dia do João, murcharam. Ela ficava quieta, olhando para as mãos ou para a parede, como se eu não estivesse ali. O quarto, que era nosso refúgio, virou uma caverna de silêncios. Quando eu tentava me aproximar, tocá-la, ela virava as costas com um suspiro profundo. Não hoje, Joaquim. Estou cansada. A cabeça está a doer muito. O João acordou 3 vezes ontem à noite. A rejeição era uma ferida que abria e fechava todos os dias. Eu me questionava. Será que não estou lavando direito o suor? Será que o trabalho me tornou um estranho? Tentei conversar, mas as palavras batiam num muro de indiferença. Minha mãe, sempre presente, se tornou a intérprete de Leila. Deixa ela, filho. É o cansaço da criança. Toda mãe nova fica assim. Ela te ama, Joaquim. É só uma fase. E eu, acostumado a confiar cegamente na minha mãe, engolia a angústia. Mas a desconfiança, uma erva daninha e feia, começou a brotar no meu peito. Comecei a pensar no impensável. Será que tem outro? Num canto sujo da minha mente, alimentei essa suspeita. Se ela não quer mais o marido, é porque o desejo vai para outro lugar. Olhava para os homens da vila, para os que passavam na estrada. Seria um deles? A agonia era tanta que, num dia de serviço na casa do Dr. Eurico, um médico aposentado que vivia na cidade vizinha e era conhecido por sua bondade, eu não me contive. Enquanto reassentava o piso da varanda,
Ele veio me oferecer um copo d'água, viu a sombra no meu rosto e perguntou, com delicadeza, se estava tudo bem. As palavras saíram aos pedaços. Não contei tudo, claro. Disse que minha esposa estava diferente, muito fria, sempre com dor de cabeça. O doutor Eurico ficou sério. Joaquim, não é minha área, mas isso aí pode ser muitas coisas. Pode ser só cansaço, mas pode ser coisa do corpo da mulher. Pode ser hormonal. Leva ela para consultar, meu filho. Pode ter uma solução simples. A sugestão pareceu um raio de luz. Talvez não fosse traição. Talvez fosse só doença. Uma doença que tinha cura. Corri para casa com uma esperança nova. Mas quando sugeri a Leila que marcássemos uma consulta, o muro se tornou fortaleza. Ela recusou com uma veemência que me assustou. Não preciso de médico. É só cansaço. Você não me deixa em paz. E minha mãe, como sempre, estava ao lado dela. O doutor não entende de tudo, Joaquim. Deixa ela em paz. Se ela diz que é cansaço, é cansaço. A defesa era feroz, quase pessoal. E a esperança se esvaiu, deixando no lugar um vazio ainda mais escuro. Por que tanto medo de um médico? A menos que não fosse uma doença física que ela queria esconder. Os dias se arrastaram pesados como lajes de concreto. Eu era um espectro na minha própria casa. Trabalhava no automático. Comia sem sentir o gosto. Olhava para o meu filho com o amor dilacerado pela dor que emanava da mãe dele. A cumplicidade entre Leila e minha mãe, que antes eu via como uma bênção, agora me parecia um pacto secreto. Riam baixo na cozinha, cochichavam no quarto quando eu chegava. Eu me sentia um intruso, o estrangeiro, o homem que sustentava aquela casa, mas que não tinha mais lugar dentro dela. Até que um dia, o corpo cobrou a conta da angústia. Num serviço no alto de um telhado, reparando a cumeeira de uma casa velha, uma tontura súbita me atingiu. O mundo girou. O céu azul se fundiu com a terra marrom. Quase caí. O patrão, assustado, me fez descer e me deu uma água com açúcar. Vai para casa, Joaquim. Você está branco que nem cal. Não precisei ser mandado 2 vezes. Uma fraqueza profunda, mais da alma do que do corpo, me puxava para o meu lar. Talvez, na minha vulnerabilidade, eu encontrasse alguma clemência. Talvez Leila visse que eu não era só aquele homem forte e silencioso, mas alguém que também quebrava. Cheguei mais cedo do que o habitual. O sol da tarde batia forte no terreiro, e a casa estava estranhamente silenciosa. A porta da frente estava entreaberta. Esperava encontrar minha mãe fazendo algum conserto de roupa, e Leila amamentando o João, ou dormindo. Mas não havia sinal do bebê. O silêncio era espesso, carregado. Então, ouvi um ruído baixo vindo da cozinha. Um murmúrio, um suspiro que não era de dor. Meus pés se moveram sozinhos, pelo corredor escuro, em direção à porta entreaberta da cozinha. A luz da tarde entrava a jarros pela janela, iluminando o pó no ar. E iluminou, também, a cena que estava ali, diante da mesa da cozinha. Minha mãe e minha esposa estavam abraçadas e se beijando. Mas não era um abraço ou beijo de consolo, de familiaridade. Era um abraço que eu não tinha lugar naquele mundo, que eu não cabia. Os corpos se fundiam de uma forma que eu, em toda a minha simplicidade, só consegui reconhecer como íntima, profundamente íntima. O rosto de Leila estava enterrado no pescoço de minha mãe, e a mão de Dona Maria, aquela mão que me embalou, que me acariciou. A testa, quando eu tinha febre, percorria as costas de Leila com uma lentidão possessiva. Havia um ar de entrega, de familiaridade carnal, tão antiga e tão óbvia naquele momento, que fez todos os meus sentidos gritarem. O chão realmente sumiu. Não foi uma expressão. Eu literalmente senti o mundo se despedaçar sob os meus pés. O ar foi expulso dos meus pulmões. Tudo o que eu era, tudo o que eu acreditava, toda a minha história, até ali, se desfez em cacos afiados naquele raio de sol poeirento. O amor, o respeito, a confiança, a família. Tudo era uma mentira grotesca, uma encenação para a qual eu era o único espectador enganado, o trouxa que sustentava o palco. Não ficou bom não. Ficar só no não. Me lembro dos detalhes é covardia. É fingir que aquela fera não foi eu, mas foi. E eu carrego cada segundo daquela violência na alma, mais pesado que qualquer bloco de concreto que já levantei. A escuridão vermelha não foi só um sentir. Foi um gosto de metal na boca, um zumbido nos ouvidos, que abafou tudo. O primeiro movimento não foi um murro, foi um arranco. Avancei como um touro cego e agarrei as duas pelos cabelos. Estavam tão coladas que peguei um punhado de cabelo escuro da Leila e outro grisalho da minha mãe na mesma mão. Puxei com toda a força que tinha nos braços de pedreiro, a força que ergue vigas. Houve um gemido conjunto, agudo,
e elas se separaram, arremessadas contra os móveis. A Leila bateu nas costas na pia, a louça de zinco rangendo. Minha mãe foi de encontro à mesa, derrubando o saleiro e o pote de farinha. Eu simplesmente não conseguia parar. A fúria tinha pernas e braços próprios. Virei-me para Leila primeiro. Ela tentou se levantar, os olhos arregalados de um terror puro, a mão estendida. Joaquim, pelo amor de Deus, escuta! A voz dela não era mais a dela, era o guincho de um animal. Eu não escutei. O que eu ouvia era o eco de todas as desculpas, de todas as dores de cabeça fingidas, de todos os beijos sonegados. Meu braço direito cruzou no ar e meu punho fechado, caloso e pesado, acertou o lado da cara dela. Não foi um tapa, foi um soco seco, com o peso de toda a minha traição. Com o impacto do soco senti algo ceder, talvez um dente, e um sangue vivo escorreu instantaneamente do canto da boca. Ela caiu de joelhos, atordoada. Antes que eu pudesse seguir, um peso se jogou nas minhas costas. Era minha mãe. Para, meu filho, para, é culpa minha. Foi tudo minha culpa. Ela gritava, tentando me agarrar os braços. O som da voz dela, aquele timbre que sempre significara abrigo, agora era o combustível da maior revolta. Virei-me com um rosnado, arrancando-a de mim. A segurei pelos ombros, aqueles ombros franzinos que carregaram tantos fardos. Eu a sacudi, como se quisesse desalojar aquele demônio que habitava nela. Sua maldita! Sua sem vergonha! Mãe do quê? Mãe de quê? As palavras saíam cuspidas, junto com baba de ódio. Empurrei-a com força. Ela voou contra o armário de louças, que tremeu com barulho de cristais ameaçando quebrar. Ela escorregou e sentou no chão, a respiração cortada, olhando para mim como se eu fosse um assassino. E naquele momento, eu era. A Leila, vendo minha mãe no chão, encontrou um fôlego de desespero. Atirou-se sobre mim, arranhando meu rosto com as unhas. Monstro! Deixa ela em paz. O arranhão me fez sangrar, e a dor física só avivou a loucura. Agarrei seu braço e torci. Ouvi um estalo seco, não muito alto, mas distinto no meio daquela balbúrdia. Ela gritou, uma gritaria de dor verdadeira, e o braço ficou mole, pendurado de um jeito errado. Joguei-a de lado. Ela caiu ao lado do fogão a lenha, chorando de dor e choque. Eu estava ofegante, suando, o sangue dela e o meu se misturando no meu rosto. Olhei de uma para a outra. Minha mãe, encolhida, chorando baixo, o rosto marcado de vergonha e medo. Minha esposa, contorcendo-se no chão, segurando o braço quebrado, o sangue escorrendo da boca para o cimento. Havia um silêncio breve e terrível, só cortado pelos seus gemidos. A fúria começava a baixar, e no seu lugar subia um nojo de mim mesmo tão profundo quanto o nojo que sentia por elas. Que eu tinha feito. Foi nesse instante de paralisia horrorizada que os gritos vieram de fora. Joaquim! Pelo amor de Deus, que barulho é esse? Alguém está morrendo aí dentro. A porta da frente, que eu deixara entreaberta, foi escancarada. Primeiro foi seu Zé, o vizinho do lado, com um pedaço de pau na mão. Depois, Dona Marta, sua mulher. Em segundos, mais 3, 4 pessoas estavam na porta da cozinha, paralisadas pela cena de carnificina doméstica. O olhar deles percorreu o cenário. Eu, ensanguentado e trêmulo, parecendo um lobo acuado. As 2 mulheres no chão, machucadas, em posições de derrota e dor. A farinha espalhada, a mesa deslocada, o ar pesado com violência e segredo. Nossa Senhora, sussurrou Dona Marta, cobrindo a boca com a mão. Seu Zé baixou o pedaço de pau, sua expressão de alerta, dando lugar a um misto de nojo e pena. Meu Deus do céu, Joaquim, o que você fez? Ninguém se aproximou de mim. O perigo ainda emanava de mim em ondas. Eles se dividiram. 2 homens ajudaram minha mãe, quase a carregando, para fora da cozinha. Dona Marta e outra mulher se agacharam ao lado da Leila, tentando ver o braço, falando baixinho com ela, que chorava sem parar. Um rapaz mais novo ficou na porta, me encarando, pronto para me segurar se eu tentasse algo. Eu não tentei nada. A fera tinha ido embora. Só sobrou o casco vazio do Joaquim, o pedreiro, o marido, o filho. Olhei para minhas mãos. As mesmas mãos que acariciaram meu filho, que construíram minha casa, agora estavam sujas do sangue da minha família. A violência que eu achava que só existia nos outros, nos brutos, tinha morado em mim. E ela tinha vencido. A gritaria, a minha, a delas, atravessou as paredes de taipa. Veio gente de toda a parte, vizinhos, curiosos,
enquanto outras pessoas se aglomeravam em volta de Leila e de minha mãe, que choravam, sangravam, se encolhiam no chão de cimento da cozinha. O olhar delas, quando pousou em mim, não era mais de cumplicidade, mas de terror e de uma vergonha profunda. Naquele momento, eu não era o filho, nem o marido. Era a ruína viva de tudo que elas tinham construído às minhas custas. Na confusão, no vai e vem de gente, no burburinho de vozes assustadas, sugerindo chamar a polícia, levar para o médico, eu simplesmente vazei. Saí pela porta dos fundos, deixando para trás o circo que a minha vida tinha virado. A violência que eu causei foi o último tijolo daquela casa. O que veio depois, a vergonha pública, a fuga, a nova vida, foi só o reboco cobrindo a ruína. No interior, as paredes têm ouvidos e as cercas, bocas. Em menos de um dia, a história inteira, ou versões distorcidas dela, corria de casa em casa. No mercado, na feira, o escândalo era nuclear, a nora e a sogra. Um pecado tão grande, tão fora de qualquer script conhecido, que nem os mais velhos sabiam como comentar. Sussurravam, apontavam. A casa que eu construí com tanto suor virou um circo de horrores. E eu, o palhaço, tragicamente traído. Não procurei explicações. Não quis ouvir. As palavras teriam sido mais pedras a me atingir. O que restava? O meu pequeno João, que, milagre da inocência, dormia no berço durante todo o alvoroço. Ele era a única coisa pura, a única verdade que não estava contaminada por aquela podridão. Naquela mesma noite, ou no dia seguinte, o tempo tinha perdido o sentido. Com a ajuda de um primo distante que teve pena de mim, fiz uma trouxa simples com nossas roupas. Peguei um menino no colo, ainda dormindo, olhei uma última vez para a casa, para a vida que era minha, e que agora parecia um cenário de um filme de terror, e fui embora. Vim para São Paulo. O ônibus parecia fugir daquele passado, mas ele vinha comigo, grudado na alma. Arranjei um trabalho num canteiro de obras enorme. Virei um homem de concreto e aço, um entre milhares. Criei meu menino sozinho. Foi duro, mais duro que qualquer serviço pesado. Noite após noite de febre, dias de saudade de uma família que não existia. A solidão esmagadora de quem carrega um segredo que não pode ser contado. Não procurei outras mulheres. A confiança tinha virado pó. Como tocar alguém, como amar alguém. Se até o amor mais básico, o de uma mãe, podia ser uma armadilha perversa, criei meu João com um pouco que sabia, com honestidade, trabalho duro e uma desconfiança profunda das relações muito próximas. Ensinei a ele tudo sobre ferramentas, sobre firmar o olho no nível, sobre a importância de uma fundação bem feita. Mas o principal conselho que lhe dei, sempre, foi sobre as fundações humanas. Filho, eu dizia, família é tudo, mas família boa é família um pouco longe. Não deixe ninguém entrar demais no seu cercado íntimo. Casou, o mundo é você e sua mulher. Fechem a porta, porque o perigo, o bote, muitas vezes não vem do inimigo lá fora. Vem de quem a gente menos espera. Vem de quem está dentro do nosso portão, fingindo cuidar do nosso jardim. Hoje, João é casado e tem uma mulher boa. Pelo menos é o que vejo. Eu os visito, eles me visitam. Sou um avô presente, mas cuidadoso. Observo, sorrio, ajudo no que posso, mas há um limite que nunca ultrapasso. Não fico dias a fio na casa deles. Não me intrometo. Aprendi, na carne e na alma, que até o amor mais sagrado pode ter um viés torto, uma sombra que a gente nem imagina. Às vezes, nas noites quentes de São Paulo, quando o barulho da cidade baixa um pouco, a memória daquela cena na cozinha volta. Não com a mesma fúria, mas com um calafrio profundo, um assombro de como a vida, que eu achava tão simples e previsível como assentar um tijolo, pode desmoronar de um segundo para o outro, por uma rachadura que a gente nunca viu se formando. E fico ali, olhando para o teto, ouvindo o ronco distante dos carros, pensando que no fim, a única parede que a gente pode confiar que vai ficar de pé, tem que ser construída dentro da gente mesmo. O resto pode ser só ilusão, e areia movediça disfarçada de chão firme. Esse relato não tem fantasma, mas ainda assim, não deixa de ser algo aterrorizante de se viver. Obrigado ao canal caso leia o meu relato, e se não ler, já serviu como desabafo. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural.
Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.